Então, vamos lá, só para contextualizar, né, o que, de certa forma, já vem se falando aí de um novo normal ou a nova realidade, né, em função aí daquilo que vem acontecendo, né, se a gente olhar agora numa perspectiva de produto, né, a gente observa, né, a complexidade, aquilo que vem aumentando aí em relação à complexidade, seja no desenvolvimento do produto, ou seja no produto em si, né, com tecnologias, né, agregadas a isso, né. Da mesma forma, a gente também cada vez mais tem dados e os dados, né, vão aumentando o volume desses dados na medida em que, né, outras tecnologias vão sendo incorporadas, na medida em que novas áreas, né, estão colaborando no desenvolvimento. Então, a questão de dados é uma questão importante, porque quanto mais a gente tem, né, dados, cabe aí a nós um desafio de tratar isso, né, transformar isso em informação útil, seja para o nosso desenvolvimento, seja para agregar valor ao nosso negócio, né. A globalização já não é nem um aspecto novo, né, já é um aspecto constante, né, e hoje em dia a gente tem cada vez menos aí a margem de erro, né, ou seja, a nossa possibilidade de falhar, ela está cada vez menor, né, então a assertividade dos nossos processos, ela se torna muito relevante. Eu poderia acrescentar aqui aspectos novos, se a gente pegar talvez a questão mais recente ainda, né, em função da pandemia, em função disso que a gente está vivendo, né, a gente tem aí questões relacionadas à própria, né, forma de trabalho que pode estar se adaptando, pode estar se reinventando, né, em função de você ter, né, trabalhos mais remotos, home office, como você mescla isso com as operações, né, isso também vai exigir, né, vai exigir dos processos, vai exigir da empresa, né, se estruturar e se organizar para isso, né, talvez, né, muitos aí de vocês tenham se deparado com situações dessas, né, neste cenário, né, de pandemia global, né. Isso, no final das contas, pessoal, o mercado, né, o nosso cliente vai perceber isso no que a gente chama de dimensões competitivas, né, ou formas aí como o cliente percebe o valor, né, seja por preço, né, pela forma do produto, minha funcionalidade, ou questões relacionadas à qualidade, ou seja, pelo atendimento, né, minha flexibilidade, o meu tempo, né. Então, todo esse contexto, ele nos leva para um mercado onde o cliente, ele vai observar dessa forma, né, ou seja, eu preciso entregar para o meu cliente, né, preço, competitividade, qualidade, atendimento, né, assim que ele vai perceber, né, que nós, né, realmente somos aí o melhor fornecedor para ele, né. Isso vai nos levar em desafios internos. O nosso negócio, então, ele tem que suportar, né, aí a questão relacionada a custo, a questão relacionada à qualidade, à disponibilidade, à sustentabilidade, aí poderia botar aqui atendimento, flexibilidade, ou seja, nós precisamos ter, né, na nossa organização, processos que nos remetam a melhorar as nossas dimensões, né, ou seja, melhorar o nosso custo, melhorar a nossa qualidade, melhorar a nossa disponibilidade, sustentabilidade, enfim. O que tudo isso tem a ver com o produto, né, ou seja, o ciclo de vida de um produto, ele não deixa de ser um grande processo organizacional que vai passar aí por várias etapas da empresa, desde o seu nascimento, a sua introdução, até o seu pós-venda, né, então praticamente toda a organização, né, ela atravessa o produto, acaba atravessando por toda essa organização, então a gente pode ver isso como um grande processo, né, um conjunto de processos que é o ciclo de vida, né. Nesse contexto, o que a gente tem aqui, né, a gente tem várias pessoas, né, colaborando, seja ao mesmo tempo ou não, pessoas buscando informação, né, a tomada de decisão se torna complexa, quanto mais atores estão interagindo no nosso processo, né, e na medida em que a gente tem menos tempo para tomar essas decisões, ou de certa forma você fica aí sob pressão, né, você tem uma margem de erro muito menor. Então, imaginem aí a quantidade de informação que um produto gera, né? A gente costuma dizer que o produto, ele é informação no tempo e no espaço. Então, desde o seu nascimento, ele está gerando informação. Informações de requisitos, que depois vão virar informações de projeto, de desenvolvimento, que depois vão virar informações produtivas, que depois vão virar informações
lá no mercado, ou seja, mesmo o produto quando ele é físico, quando ele já virou algo físico, ele ainda assim está gerando informação, ele ainda assim pode gerar mais informação. Quanto mais informação, maior é essa necessidade, né, de colaborar com todos esses atores, né, conseguir trazer isso para o nosso ciclo de vida, para a nossa tomada de decisão, para o nosso desenvolvimento. Né? Imaginem vocês aí em situações onde vocês conseguem, né, através aí de uma integração do ciclo de vida, pegar informações lá do mercado, depois que o produto já está no mercado, né, informações relacionadas ao seu desempenho, a sua performance, enfim, você trazer isso para o ambiente de desenvolvimento, né, na forma de feedback, né, o quanto você não agrega de valor, o quanto você não conseguiria tomar melhores decisões ainda em desenvolvimento se você tivesse essas informações, né, que estão lá na ponta do ciclo, né, lá já em pós-venda, lá em mercado, né, então esse é o desafio, né, ou seja, como é que a gente consegue tomar as melhores decisões, né, num cenário onde muitas pessoas colaboram entre si, você tem fornecedores, clientes, internamente nós temos várias áreas da empresa colaborando, engenharia, qualidade, processo, né, todo mundo gerando informação e precisando tomar decisão, né. A chave para isso, pessoal, ou seja, para chegar, né, nessa qualidade de tomar boa decisão e você errar menos, né, ou errar o mínimo possível, é organizar essa informação, é organizar esse volume, essa massa de dados que o ciclo de vida gera, desde o nascimento até o seu declínio, né, e você tem a informação certa, né, ou seja, no momento que você está desenvolvendo um produto, você ter todas as informações desse produto, né, na hora certa, inclusive, então não só no momento, na qualidade da informação, mas também no momento em que você precisa, né, naquele momento que você está executando determinada atividade, dentro do contexto correto, né, ou seja, você tendo aí, né, toda a visão, né, dessa informação, que contexto ela está, né, e como ela colabora com tudo isso para a gente chegar no certo da primeira vez, né, ou seja, e aí, né, vocês podem fazer uma análise, né, dos seus processos, né, quantas vezes, né, ou como funciona, né, esse meu processo, onde às vezes eu tenho que voltar, eu tenho que fazer um retrabalho, eu tenho que fazer um ajuste, eu demoro certo tempo, né, para conseguir uma informação, justamente porque eu não consigo acertar na primeira vez, porque ou eu não tenho a informação, ou ela não está correta, ou nem conheço ela, às vezes eu até desconheço uma informação, e eu estou ali, de certa forma, né, errando, né, ou conduzindo aquele processo não da melhor maneira possível, tá? Então, nesse contexto, pessoal, de necessidade de informação ao longo de todo o ciclo de vida, também há uma necessidade de integração, ou seja, como é que eu junto esses dados, como é que esses dados podem ser úteis, como é que eu posso tomar boas decisões. Então, nesse ponto de vista, né, a gente vai acabar chegando aí em soluções de mercado, como a da própria Siemens, né, que é o Teamcenter, de soluções de PLM, ou seja, soluções que vão nos ajudar a integrar esses dados, tomar essas decisões de forma inteligente, né, e de forma fácil, né, de forma que a gente consiga aí colocar todo mundo colaborando entre si, né. É similar a um processo onde hoje em dia, né, se a gente pensar, nenhuma empresa ela não trabalha mais sem um ERP, né, ou seja, ao longo aí da trajetória dos seus processos, né, do desenvolvimento das empresas, da sua maturidade, né, as empresas usam um sistema, né, um grande sistema chamado ERP. Esse sistema ele é útil, né, ele vai ajudar, né, nos processos, na informação, só que ele começa, né, do pedido para frente. Se a gente olhar na perspectiva do produto, o produto tem muito mais informação do que só o pedido, né, só o roteiro ali, né, só aquilo que diz respeito ao ciclo do pedido, né. Existe o ciclo de desenvolvimento, existe o ciclo de pós-venda, né, existem várias outras informações. Então, quando a gente olha, né, para o ciclo de vida, é tão importante quanto um ERP eu ter uma plataforma que me permita colaborar com esses dados, né, transformar isso em informação e principalmente levar isso para a decisão, né, ou seja, eu conseguir tomar as melhores decisões em função de ter um ciclo de vida, de ter um gerenciamento do ciclo de vida. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas, né, das
possibilidades de obter benefícios quando a gente pensa, né, dessa forma, nessa perspectiva, em ter uma plataforma, né, de solução para PLM, tá? A gente vai ver isso sobre 3 aspectos básicos aqui, né? Ou seja, primeiro, como é que a gente toma decisões colaborativas, isso me remete a benefícios, resultados, como é que a gente simplifica os nossos processos, ou o que a gente pode, né, simplificar, e principalmente, né, também a questão da complexidade, né? A complexidade, ela não ela já é uma realidade, né? O mercado está aí praticamente aí no sentido da personalização, que a gente chama, né? Então, a variedade é natural, né? Você vai ter variedade no seu produto, a questão é como você lida com isso, tá? Então, vamos ver as primeiras questões mais relacionadas a decisões colaborativas, né? Então, aqui, a gente tem um caso, né, de uma empresa que ela conseguiu aí obter, né, benefícios na ordem aí de 30% aí de retrabalho, redução de retrabalho e reclamações, né, aumentou seus negócios em 10%, né, e basicamente o que ela conseguiu, né, como ela conseguiu fazer isso, foi tendo uma verdade única, né, sobre todo o ciclo de vida, né. O que significa isso? Pensem o seguinte, se eu não tenho uma plataforma para gerir o ciclo de vida, se eu não consigo integrar o ciclo de vida do produto, vão ter vários atores vão estar olhando isso com as suas fontes de dados que não estão integradas, ou seja, você tem várias verdades, você tem várias áreas, né, com as suas informações, mas nem todas estão disponíveis para todo mundo. Então, quando a gente diz uma verdade única, é quando a gente consegue integrar tudo isso num único lugar, né, e todo mundo ter uma única fonte de informação, né? Imaginem aí, processo muito simples de cronograma, né? Pô, gerenciar cronograma não é uma atividade muito complexa, mas se a gente olhar em alguns casos, você tem lá o cronograma da área comercial, o cronograma da área da engenharia, o cronograma da produção, e está tudo desintegrado. E você tem, naturalmente, perdas inerentes aí nesse processo. Por isso, né, você trabalhar para ter uma verdade única, uma plataforma colaborativa, né, um modelo de negócio único que lhe permita aí acesso rápido, né, e uma certa inteligência para você colaborar com a informação, tá? Se a gente pensar agora de um outro ponto de vista, ainda na questão da colaboração, a gente pode pensar na segurança da informação. Então, como é que eu tenho a segurança aí da minha propriedade intelectual, como eu estou gerindo os meus documentos, aí, a minha inteligência de engenharia, de produto, né, de desenvolvimento de produto, e qual é a vulnerabilidade que ela tem do ponto de vista da segurança, né? Como é que eu controlo as pessoas que têm acesso a essa informação, né, em que momento e como elas podem ter acesso a essa informação, é mais um elemento aí da questão colaborativa, né? Então, de novo, aqui um caso, né, onde consegue aumentar aí o controle e a segurança aí dos seus documentos até 100%, e só o fato de você já, né, ter isso num único lugar, e você ter isso centralizado e seguro, você já aumenta aí o reuso, né, dessa informação em 25%, você está obtendo aí benefícios, né, no ciclo de vida. Agora, sobre um outro viés, né, colaboração aberta, ou seja, processo de desenvolvimento hoje, né, ele não é mais, né, ou vem mudando, né, não é mais algo que a empresa faz, né, do início ao fim sem colaborar com ninguém, né? Então, hoje você já começa a falar em co-design, né, e você colaborar com o seu fornecedor, você colaborar com o seu cliente, todo mundo colaborar, né, em conjunto nesse processo, seja, né, interno ou externamente, né? Então, aqui, novamente, mais um exemplo, né, de como você pode fazer isso, e a importância de você ter uma forma de fazer isso, novamente a questão, né, de uma plataforma, de você ter a integração do ciclo de vida, para que todo mundo possa colaborar, ou seja, como é que o meu fornecedor contribui, como é que o meu cliente contribui, como é que a qualidade contribui, né, e assim sucessivamente. Né? Eu queria também trazer um outro ponto aqui, que diz respeito ao PLM invisível, né? Ou seja, quando a gente fala em PLM, não necessariamente é algo que você tem que mudar toda a sua forma de trabalhar, né, e sair todo mundo usando um software, né, usando o mesmo software e tal. Não é essa a ideia, né? Hoje,
a solução, né, aí estou falando aqui por Siemens, né, mas a solução, ela incorpora, né, diferentes aplicativos que você já usa isso rotineiramente, é o chamado PLM invisível, né, ou seja, se você já usa lá um conjunto de documentos, né, imaginando que você tem um processo que gere aí vários documentos que não são documentos CAD, né, por exemplo, Word, Excel, você tem lá formulários de aprovação, né, que precisam aí circular ao longo do processo, né, do ciclo de vida do produto, você não precisa sair do Word para fazer isso, né, por exemplo. Então, o PLM invisível, ele é isso, né, ou seja, o PLM tem que ser, a sua solução tem que ser capaz de conversar com todas essas ferramentas, né, com esses aplicativos aí que estão ao redor, justamente para que você nem mude a sua forma de trabalhar. Então, você não vai sair do Word, você não vai sair do Excel, você não vai sair do seu CAD, né, você vai ficar trabalhando do jeito que você está trabalhando. A diferença é que nós vamos integrar isso, né, de uma forma colaborativa numa plataforma geral. Tá? Então, aqui, mais um exemplo, né, de uma outra empresa, no caso aqui, uma fabricante aí de foguetes. Imagina a quantidade de pessoas que precisam colaborar, né, para que um foguete possa ser lançado, né, deve ser, né, com certeza, um nível de colaboração elevado, e aí você fazer isso sem plataforma, sem conseguir, né, criar um mecanismo, pode dificultar bastante aí a sua produtividade, né, o seu lead time também, né. Quando a gente vai falar em simplificação do processo, tá, existe uma questão importante, né, como é que a gente faz a gestão desse nosso desenvolvimento e pós-desenvolvimento, enfim, né, ou seja, a gestão do nosso portfólio, né, que pode estar em um conjunto de programas e projetos, né, até o nível operacional, lá onde a gente tem as áreas executando essas atividades, né. Então, isso pode ser muito difícil para algumas empresas, né? O exemplo que eu dei anterior, né, você gerir um simples cronograma, às vezes pode te gerar um conjunto enorme de retrabalho, de perda de informação, de qualidade da informação, porque você tem várias fontes. Imagina aqui, né, você ter o apontamento disso. Então, imaginem aí, a gente conhece a empresa até que, né, a gente vem conversando com elas para tentar justamente, né, resolver aí seus problemas, né, a necessidade de esforço e energia que ela gasta para gerir todos os seus projetos e ver o status de cada coisa é tamanha que ela acaba tendo que ter mais pessoas. Então, vou ter que ter mais gente para ficar controlando cronograma, controlando atividade, controlando, né, o avanço das coisas, e aí, no final das contas, eu tenho um custo maior de desenvolvimento, eu tenho um tempo maior, né, para que os processos possam fluir. Então, novamente, uma plataforma, né, uma solução, uma integração do meu ciclo de vida vai me permitir integrar também planejamento e execução, né? Eu tenho um planejado, cronograma, eu vou executando as minhas atividades, como essas atividades estão executadas, né? Já foi, não foi executado, enfim, eu consigo aí agilidade no meu processo, né? Nesse caso aqui, 15% mais, reduzir atividades que não agregam valor, né? O fato da gente redesenhar os processos também vai nos buscar e vai nos levar, né, para reduzir atividades que não agregam valor. Tá? Ainda nessa questão de simplificar processo, né, é muito comum, né, a gente já, Produtari, né, de certa forma já faz isso aí há um bom tempo, né, processos produtivos. Você enxerga facilmente uma espera, né, num processo produtivo, um estoque, né, um problema de qualidade. Agora, como é que você enxerga isso no ambiente da informação? A informação também é um processo, também é um fluxo. Eu tenho várias atividades que, às vezes, nem são só da engenharia, são atividades que vão passar aí por toda a organização, né? Como é que eu enxergo isso? Como é que eu monitoro isso? Né? Então, é necessário aí você ter esses processos muito claros e, na medida do possível, você digitalizar isso também, ou automatizar esse processo, e aí, novamente, as plataformas, né, as soluções de PLM estão aí para ajudar a fazer isso, né? Você levar esses processos de forma digital, né, para dentro de uma plataforma e você obter benefícios aí na redução do tempo, desperdício
espera, né? Tudo isso aí relacionado ao processo, né? Então, imaginem aí, agora trazendo no contexto atual, né, do Covid, né, você tem aí algumas indústrias, né, tem processos documentais, né, muito fortes, aí, muito rígidos, né, você precisa de um controle de aprovação, documentos e tudo mais, isso tem que passar pela organização, pela gestão, várias pessoas têm que assinar, né, dar o ok, enfim, para esse processo fluir, né. Então, em tempos onde a gente acaba tendo jornada reduzida, você começa a transferir atividades para o ambiente remoto, né, como é que você faz essa atividade se você tem um processo manual, seu processo não é digital, você tem que pegar a folhinha lá, né, o seu fluxo, o seu formulário, passar por ele aí em diferentes áreas para conseguir andar o seu processo, né. Então, uma forma de fazer isso é você digitalizar isso, leva para uma plataforma, né, como uma plataforma de PLM, e você tem tudo isso, né, de forma digital e com todos os outros benefícios aí da gestão em cima disso, né. Quando a gente fala em complexidade, então lembra que eu estava falando de 3 fatores, né, a colaboração, a simplificar os processos e a questão da complexidade, né. Quando a gente fala em complexidade, a gente começa a observar, por exemplo, que hoje os nossos produtos, né, eles não são mais só mecânicos, né, você tem uma integração aí entre a mecânica, a eletrônica, software, né, e como é que você lida com isso do ponto de vista do desenvolvimento? Você consegue integrar tudo isso? Não consegue integrar? Esses são os desafios aí para você novamente conseguir colaborar e integrar parte do seu processo aí de desenvolvimento, né? Da mesma forma a fabricação, né? Como é que eu consigo prever como esse processo vai, né, qual é o comportamento desse processo lá no ambiente produtivo, como é que eu simulo isso de forma antecipada, o custo que eu tenho de simular isso, ele pode ser muito menor do que o custo que eu vou ter se eu enfrentar o problema, né, se eu deixar esse problema surgir lá no ambiente de produção. Às vezes eu até desconheço esse problema, eu só vou descobrir realmente quando eu estiver em ambiente produtivo, né? Então existe hoje solução, existe ferramenta para você antecipar isso, né? Você olhar isso antes de chegar na produção e você reduzir, né, os seus custos, tá? E da mesma forma a questão do serviço, né, o seu pós-venda, né, como é que você vê os problemas que podem dar lá depois, né, quando o produto já saiu, já foi fabricado, já foi entregue, e como, né, vai se dar o comportamento desse produto em campo, né? Então aqui um exemplo, né, da Ford, que conseguiu reduzir aí, né, os seus custos de garantia, né, em 3 milhões, conseguindo antecipar isso ainda em ambiente de desenvolvimento, de engenharia, e você conseguir prever ou antecipar, né, erros que possam estar acontecendo, né, ao longo do ciclo de vida do seu produto, né. Também, né, não menos importante, né, a gente tem aí aspectos relacionados à nossa variedade, né, ou seja, a complexidade, ela nos leva aí a você talvez evoluir o conceito do seu produto para um conceito de plataforma, ou seja, isso já vai te levar a questões como a modularização, ou seja, você entregar variedade para o mercado, mas tendo um impacto reduzido aí nos processos internos, seja de engenharia ou produtivo, né, e a saída para isso é você pensar, né, essa modularidade do seu produto, você pensar o produto como plataforma, você explorar, né, melhor essa plataforma, trabalhar com sistemas, subsistemas, né, gerenciar melhor a sua bill of materials, né, ou seja, a gente sabe que, né, algumas empresas é muito importante você ter a estrutura de produto na engenharia, mas ela é diferente da de manufatura, aí você tem o manufacturing boom, né, então já é diferente do engineer boom, e aí você tem, né, como você gerencia essas informações, e tudo isso te remete aí à questão da complexidade, né. Então aqui, né, um outro exemplo aí, né, da Hyundai, né, que obteve aí economia, né, de até 68 mil horas aí por pessoa ano, né, apenas trabalhando a questão da modularização, da modularidade, você pensar o seu produto como plataforma e você entregar essa variedade de mercado, tendo um impacto, né, menor aí nos seus processos internos, né.
Por fim, aqui, pessoal, a questão da digitalização, né? Então, você ter mecanismos de visualizar o seu produto, seja ele no momento da produção, seja ele na sua performance, né? Seja ele, né, em qualquer ponto aí do seu ciclo de vida, né? Hoje isso está cada vez mais relevante, está cada vez mais possível de você chegar nesses estágios, né, até com realidade virtual, enfim, com todas as tecnologias habilitadoras que a gente encontra aí, né, no contexto da indústria 4.0. O desafio é você trazer tudo isso para o seu ciclo de vida, né, ou trazer isso mais antecipado possível, ainda para o seu processo de desenvolvimento, porque é onde você ainda está pensando o produto, tem capacidade de corrigir determinadas falhas, né, de detectar eventuais problemas, e a partir daí, né, você seguir o seu processo. Tá? Eu procurei passar aqui, de uma forma bem rápida e breve, né, alguns tópicos, né, que estão relacionados ao PLM, ao ciclo de vida, né, e o que uma plataforma, né, por trás disso, né, tecnológica, pode te ajudar, pode ajudar as empresas aí a tomar as melhores decisões, a simplificar os seus processos e a gerenciar melhor a sua complexidade. Tá? Isso tudo vai nos levar para onde? Né? Eu vou encaminhando aqui o fechamento do meu bate-papo, né? O que isso significa, né, no final das contas. A gente olhar lá a nossa, né, clássica curva, né, do ciclo de vida do produto, a gente tem lá um determinado período de tempo aqui, né, onde a gente está projetando, né, o produto está sendo desenvolvido, né, e a partir daquele ponto ali ele começa, né, a ser vendido, ser comercializado, e aí o que você espera é justamente obter lucro, né, e não só o lucro, mas você conseguir ampliar, né, essa camada aí de benefícios, né, de mercado, né, de comercialização do seu produto, ampliar o seu ciclo de vida. Né? Então, o desafio aqui é sempre minimizar essa parte aqui e maximizar essa parte aqui, né? Nessa trajetória aí, onde a gente tem aí alguns estágios do ciclo de vida, desde a introdução até o fim. Todos esses exemplos que eu passei para vocês vão impactar aqui, né? Ou seja, no final das contas, isso aqui é dinheiro, né? Eu tenho que desembolsar um determinado volume de dinheiro aí, que é o meu desenvolvimento, eu não ganho nada porque eu ainda não estou vendendo, e depois eu passo a vender, né? E vou ter o retorno desse investimento, né, na forma aí de vendas e, consequentemente, do lucro, né? Quando a gente falou desses exemplos, né, por exemplo, o exemplo da Hyundai, quando a Hyundai tem lá a sua redução de custo, na prática ela está fazendo esse movimento aqui, ó. Ela está diminuindo um pouco a curva dela, né, embora o tempo ela não mexeu no tempo, mas ela diminuiu a curva, né, que é o custo, né, ou seja, gastou menos para desenvolver um produto. Quando a gente fala no caso ali de reduzir o tempo, né, da Teradyne, ele está fazendo esse movimento aqui, ou seja, eu estou encurtando, eu estou chegando antes agora na curva onde eu vou lançar o produto. Quando a gente fala no caso da SpaceX, que aumentou a sua produtividade, né, eu estou, de novo, antecipando aqui, eu estou conseguindo chegar no mercado mais cedo e eu vou explorar melhor essa curva de mercado, de crescimento, maturidade, declínio, né? Quando a gente fala lá da HSAE, a gente está falando em crescimento de mercado, ou seja, eu estou aumentando o pico aqui, né, o auge do meu ciclo de vida. E quando a gente falou aí do exemplo da Ford, eu estou, né, esticando o meu ciclo de vida, eu estou reduzindo os meus problemas de garantia da qualidade e, de certa forma, eu estou aumentando o meu ciclo de vida. Então, vejam que tudo isso que eu falei até agora, ele vai impactar na sua curva de dinheiro, ou seja, na sua curva, né, do ciclo de vida do produto e, inevitavelmente, né, você vai redesenhando a sua curva, né, ao longo do tempo, ou seja, à medida que você vai melhorando, você vai redesenhar essa curva, você vai buscar as reduções de custo, você vai chegar mais rápido ao mercado, você vai ampliar esse tempo de mercado. Então, chegar primeiro, às vezes, né, é muito importante, você começa a explorar melhor esse mercado, né, e obter mais resultados, né, quanto a isso. Então, o que a gente está falando aqui não é só questões de eu vou obter melhorias no meu processo, eu vou reduzir perdas. Não, a gente está falando aqui de impacto no valor, de impacto
em dinheiro, impacto aí no ciclo financeiro, né, desse ciclo de vida do produto, onde você começa, né, com um certo investimento, desenvolvimento, você tem que extrair retorno disso quando o produto chega no mercado. Né? Então, sintetizando a minha fala, né, a gente está falando em reduzir custos, porque à medida em que eu melhoro a qualidade do meu dado, a qualidade da informação, a qualidade da tomada de decisão, eu reuso, né, o meu conhecimento de engenharia, eu localizo melhor as minhas informações, né, eu estou reduzindo custo, estou eliminando pequenas perdas que vão gerar grandes resultados. Né, eu estou chegando no mercado mais rápido, reduzindo tempos de ciclo, consequentemente lead times, time to market, né, e vou aumentar o sucesso, né, ou vou explorar melhor essa curva de mercado com a inovação no momento certo, né, no momento em que eu tenho a informação correta, eu também tenho, né, processos aí de melhoria e de inovação, né, da mesma forma aí, né, corretos. Né. Caros, isso vai nos remeter ao que talvez eu, né, goste aqui de complementar sempre, né, a Produtari Consultoria, a Siemens e a Produtari Software, elas acabam formando aqui uma ideia onde a gente não está falando só de software, a gente não está falando só de ferramenta, a gente está falando também de método, mas também não estamos falando só de método, ou seja, a soma das duas coisas é que vai nos levar, né, aos melhores resultados, né, o método, a ferramenta, e as duas coisas juntas é que tem a melhor solução aí, né, para os nossos clientes, né, para quem busca essa jornada, né. Quando a gente fala em métodos, né, a Produtari já atua com métodos na área de produtos, seja questões mais estratégicas, como, né, fazer um roadmap tecnológico, questões mais, né, táticas, como redesenhar processo, né, ou padronização de produtos, modularização, gestão de portfólio, tudo isso são coisas que vão naturalmente, na sua jornada de PLM, você vai precisar revisitar, você vai precisar rediscutir, né? Então, trazer a questão método é muito importante, tão quanto a ferramenta. Né? E a ferramenta, né, se a gente pensar aí o Teamcenter como plataforma da Siemens, né, ele é uma plataforma que tem tudo isso que a gente acabou de ver aqui. Você consegue colaborar, você consegue gerir, você consegue desenhar seus workflows, você consegue extrair, né, a integração aí de todas as suas ferramentas, né, então você tem aí uma poderosa ferramenta aí com várias funcionalidades que te permitem fazer tudo isso que eu acabei de mostrar aqui. Tá? Então, fechando o ciclo, pessoal, né, a gente aí, nessa formação aí, né, consultoria, software e a Siemens, né, a gente entende, a gente acredita que o melhor caminho, né, é você juntar aí a questão método e a questão ferramenta e obter os resultados. Tá? Para fechar minha fala, pessoal, caso, né, vocês estejam, eventualmente, aí algumas empresas já têm clareza do que tem que ser feito, outras ainda não têm clareza do que tem que ser feito, e aí vai depender, né, do estágio de maturidade de cada um. Né, a gente tem um serviço e a gente pode ajudar vocês, na medida em que for interessante para vocês, a desenhar essa jornada. Então, existe um método aí que a Produtari utiliza, né, de PDPA, que na verdade é um assessment, uma avaliação, a gente ajuda vocês a construir, né, esse roadmap. Né? Às vezes é tanta informação, é tanta tecnologia, por onde eu começo, que passo eu dou primeiro, isso pode ser difícil de ser, né, de ser definido. Se precisa de ajuda, né, a gente pode ajudar aí na medida do possível.